Olá, chicos, buenos dias, como estão? Espero que estejam todos bem para mais uma aula, tá? Como já havia falado para vocês, a gente vai ter uma continuação. A gente vai dar continuidade às nossas aulas de literatura, né? Literatura hispânica, em várias aulas diferentes, tá certo? Então hoje eu vou explicar para vocês como é que vai ser o procedimento da nossa aula e a atividade como é que vocês vão desenvolver, tá certo? Então, só fazendo uma pequena revisão de tudo que a gente viu nas nossas últimas aulas, tá? O processo de surgimento da literatura hispânica, ela teve início no tempo da colonização da América, né? E isso seguiu durante alguns anos, ou seja, dentro da colonização foi quando começou o processo de escrita da literatura, tá? De escrita fixa, junto das cartas, dos relatos, né? Tem esse ponto importante, certo? Essa característica clara. Então, ali com os relatos de Cristóvão Colombo sobre os povos americanos ameríndios, é que teve esse início, certo? E essa literatura ela foi dividida nessas 4 partes, tá? O tempo da colonização, o patriótico, o da consolidação e o auge, tá certo? Então, esses pontos fixos. Só que a gente vai focar hoje nesse ponto do auge, que ele foi esse fenômeno editorial e literário que ocorreu entre os anos de 1960 e 1970. É considerado por alguns o maior auge da literatura hispano-americana, quando alguns dos escritores da América Hispânica, como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, entre outros, acabaram produzindo obras que se espelharam ao redor do mundo. Então, foi durante esses anos que esse momento ele teve como ponto principal e foi quando a literatura ele teve seu ponto-chave, seu ponto principal de conhecimento mundial, tá certo? Que quando as obras dele foram conhecidas mundialmente, ok? Então, tendo como base, certo? Tendo como base isso, houve por parte desses escritores um desafio, mas também uma superação, como relatar aos convencionalismos que foram estabelecidos na literatura de seus países por meio de obras experimentais. Os temas eram de caráter político, essencialmente em decorrência da situação geral da América Latina durante o período. Então, durante o período desses anos, esses autores eles se juntaram e eles tentaram tentar quebrar esses tabus. As principais obras escritas nesse momento, elas vinham como críticas sociais, críticas políticas, tá? Então, é por isso que foi o auge. Foi como a literatura, ela deixou de ser só literatura e passou a ser também uma formadora populacional, uma formadora social, tá bom? Essa importância que ela teve. E tendo como base nisso, qual é a atividade que a gente vai ter hoje? Vocês vão preparar um seminário sobre alguns autores hispânicos para ser apresentado nas próximas aulas. Mas prestem atenção, pois precisam se ligar a alguns pontos importantes para serem apresentados. Por exemplo, biografia do autor, principais obras e depois que apresentar e dizer as obras que ele teve, né? Vocês vão escolher uma, tá? E apresentar ela para a turma. Vai ser essa a função principal de vocês. Apresentar essa obra para a turma. Tá? Pesquisa sobre o autor e vocês vão falar sobre ele. Vocês vão poder usar slides. Eu quero que vocês usem, né? O ideal é que vocês usem, tá certo? Mas um ponto importante, vai ser em grupos, tá certo? Essas atividades vão ser em grupos. Os autores, certo? Julio Borges, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Mário Vargas Llosa e Octávio Paz vão ser todos esses autores apresentados nesses seminários. Então, será dividido dessa forma, né? Jorge Luiz, será Gabriel e Cíntia. Detalhe, certo? Detalhe. Todas essas duplas aqui que foram escolhidas foi por sorteio, tá certo? Não fui eu que escolhi. Foi feito um sorteio, certo? A gente fez um sorteio esses dias, se juntou eu e Alfredo. Ele foi escolhendo as duplas e eu fui só descrevendo em onde seriam encaixar, tá certo? Então, não foi uma coisa que eu coloquei aqui. Foi na sorte e por grupos, tá certo? Os grupos de vocês.
Então, Julio Cortázar, Maria Clara Yuri, Pablo Neruda, Ana Emília Tales, Gabriel Garcia Marques, Júlia e Fábio, Mário Vargas Llosa, Bruno e Marielle e Octávio Paz, Eduarda, Genilson e Luna. Apenas esse grupo serão 3, tá bom? Porque foi o último e ficou os 3 últimos, combinado? Então, dentro desses autores, vocês terão datas, tá? Vocês terão datas para apresentar. Por exemplo, Jorge Luiz Borges e Julio Cortázar, os 2 irão apresentar no dia 6/9, certo? Ou seja, na próxima segunda-feira. Pablo Neruda e Gabriel Garcia Marques será no dia 7/9. Agora um ponto importante, tá? Aqui está 7/9, mas 7/9 é feriado. Mas ficou essa data por quê? Porque o dia 7/9 será encaixado em um dos outros dias, provavelmente na sexta-feira. Tá certo? Então, vocês vão prestar atenção nisso. Os alunos que vão ser na terça-feira, que seria no dia 7/9, eles vão ficar na data das aulas do dia 7, ou seja, acho que na próxima sexta-feira. Quando fechar essa data que a gente fixar, vocês vão ter que lembrar sobre isso, tá certo? Por isso que eu deixei essas datas aqui. Os outros 2 grupos, Maros Vargas Llosa e Octávio Paz, serão no dia 13/9, à tarde. Nesse dia a gente não vai ter aula no portal. A gente vai fazer uma videoconferência à tarde, depois das 4 horas da tarde, a gente vai marcar, onde vocês vão participar. Agora um ponto importante, tá? Um ponto importante. Nesse dia 6, por exemplo, segunda-feira, os alunos que estão na escola, eles vão apresentar. Porém, os que estão em casa, eles vão participar por videoconferência. Eles vão assistir à apresentação dos seus colegas. Tá certo? Não será uma apresentação apenas para os que estão na escola. Não, será para a turma inteira. Tá certo? Do mesmo jeito, o outro grupo, que seria na terça, né, que vai ter essa mudança, quem está em casa também vai assistir ele por videoconferência. Tá certo? Lembrem-se disso, tá? Então, vocês precisam caprichar nas apresentações de vocês. Usem os elementos que vocês acharem melhor. O Canva, se vocês quiserem, o próprio PowerPoint, tá certo? Se quiserem estar usando imagens e irem explicando, ótimo. Agora eu quero que seja uma apresentação digna, tá certo? Uma apresentação digna. Essa apresentação de vocês vai valer 5 pontos, tá certo? Para completar a nota. Será a apresentação de 5 pontos, certo? Então, preciso a dedicação de vocês e o capricho de vocês. Não me decepcionem, tá certo? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo a vocês, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, quiserem alguma sugestão, perguntar alguma coisa, eu vou estar à disposição de vocês. Combinado? Então, hasta luego e até a semana que vem com os nossos trabalhos.